Fui à reunião secreta de divórcio do meu marido bilionário, levando a filha que ele desconhecia. Então, o pai dele revelou a maior traição. Já entrei em muitas salas onde não esperavam por mim, mas nunca, em 31 anos de vida, entrei em uma sala como aquela. 12 advogados ao redor de uma mesa de mogno do tamanho de uma pequena pista de pouso, pastas de couro carimbadas com números de processos, 3 jarras de água diferentes que ninguém estava bebendo e o silêncio tenso típico de pessoas que recebem altos honorários por hora para sentar em salas silenciosas e encerrar assuntos. Meu nome estava na pasta no centro da mesa, em negrito. Vance contra Vance, como um processo ou transação. Como se meus 17 meses como esposa de Dominic Vance fossem um balanço patrimonial sendo conciliado. Eu fiquei parada na porta com meu casaco de lã azul marinho, com Lily pressionada contra meu peito no canguru, com 4 meses de idade e piscando devagar sob a luz forte da sala de reuniões, e deixei que todos na sala nos vissem antes de dizer uma única palavra. Porque às vezes a frase mais poderosa que você pode dizer é aquela que não precisa de palavras. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o sistema de ventilação. Dominique ergueu os olhos dos papéis com a expressão que faz ao ser interrompido enquanto se concentra. Irritação ensaiada, rosto de um homem cujo tempo é milimetricamente calculado e que se ressente quando o consomem sem aviso. Os olhos dele subiram ao meu rosto. Então, seguindo algum instinto que opera abaixo do pensamento consciente, eles desceram para Lily. A irritação desapareceu. Não de forma gradual ou controlada como as emoções mudam no rosto, permitindo acompanhar a transição. Ela simplesmente sumiu de imediato e por completo. É como ver um homem sair da calçada sem notar e cair antes de se segurar. Ele encarou Lily, depois a mim, e novamente Lily, com tanta intensidade que os 12 advogados à mesa passaram a olhar apenas para seus copos d'água. Marcus Hale, principal advogado e sócio sênior da Hale Whitford Associates, com 22 anos de experiência em direito de família corporativo e um homem cujos ternos custavam mais do que a prestação do carro da maioria das pessoas, pigarreou desconfortável diante de uma situação para a qual não estava preparado. Senhora Vance, ele disse, este é um procedimento confidencial. Olhei para a pasta no centro da mesa. Meu nome em negrito. Todas aquelas abas, anexos e motivos detalhados de por que nosso casamento terminou. Eu sei exatamente o que é isso, eu disse. É por isso que estou aqui. Dominic se levantou lentamente, como quem teme que o chão não aguente. Audrey, a voz dele ficou baixa de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Nem em 17 meses de casamento, nem nos 8 meses antes quando nos conhecíamos. Era algo sem a autoridade de sempre, quase cuidadoso. De quem é esse bebê? A sala ficou em silêncio. O nome dela é Lily, eu disse. Ela é sua filha. Antes de contar o que aconteceu comigo, preciso dizer quem eu era, pois ambas as coisas estão ligadas. Sou Audrey Chen Holloway, tenho 31 anos. Antes de casar com Dominic Vance, eu era analista de aquisições em uma empresa de investimentos de médio porte. Não era o tipo de empresa que ocupa 40 andares de uma torre de vidro, mas o tipo que faz um trabalho sério em silêncio, sem alarde de marca. Meu pai, James Holloway, construiu essa firma em 30 anos. Era um empresário que não precisava levantar a voz. Seu pensamento já convencia. Ele também foi, como só entenderia depois, um dos subscritores fundadores da expansão principal da Vance Group em 2013. Um fato que ficou enterrado em um estatuto corporativo por uma década, escrito na linguagem densa de cláusulas de governança e disposições de contingência que ninguém lê até precisar. Meu pai faleceu de ataque cardíaco 18 meses antes de eu conhecer Dominic, aos 63 anos. Ele me deixou suas ações no acordo de subscrição, sua biblioteca pessoal, seu relógio e as instruções para ler os documentos do estatuto que ele deixou no cofre do escritório dele. Li uma vez, entendi uns 40% e arquivei com os outros papéis dele, achando que eram documentos históricos sem relevância atual. Estava errada sobre muitas coisas naquele ano. Conheci Dominic em uma conferência do setor em fevereiro. Enquanto todos fingiam ter acesso, Dominic, que realmente tinha, era o único que parecia entediado com a encenação. Ele tinha 37 anos, cabelos escuros, com a quietude concentrada de alguém que aprendeu que a atenção é uma moeda, e que ele tem o suficiente para não gastá-la de forma descuidada. Ele me olhou de longe na recepção de networking como se eu fosse a primeira coisa interessante da noite. Eu devia ter desconfiado de ser notada tão rápido e de forma tão específica por um homem cuja família comandava um conglomerado em 4 continentes. Eu tinha 30 anos, havia perdido meu pai, e Dominic era, o tipo de homem que, ao decidir estar com você, faz parecer que a sala se reorganiza em torno da conversa. Não desconfiei. Eu só estava interessada, como qualquer um. Casamos 8 meses depois, em uma pequena cerimônia, com os pais dele presentes, educadamente neutros, como quem ainda não queria tirar conclusões. Victoria Vance, 64 anos, cabelos loiro-prateados, o tipo de elegância que exige esforço constante, e quer que você acredite que é natural, beijou minhas 2 bochechas na recepção e me disse
disse que Dominique nunca foi bom em escolher coisas para si mesmo. Eu achei que ela quis dizer isso como um elogio. Eu também estava errada sobre isso. O primeiro sinal de que algo estava estruturado contra mim veio 5 meses após o casamento. Trabalhava na ala leste do Vance Group, em um escritório que Dominique arranjou, para seguir com a consultoria da empresa do meu pai durante o encerramento do espólio. Era um bom acordo. Isso me permitia me sentir útil durante um período em que minha identidade principal estava em transição e o luto pelo meu pai ainda era algo com peso e textura, em vez da tristeza mais suave e administrável que acabaria se tornando. No fim de setembro, meu cartão de acesso falhou. Numa terça de manhã, tentei usá-lo na ala leste, mas a luz ficou vermelha. Achei que era erro técnico. Fui à segurança do prédio, onde Gerald, recepcionista há 2 anos, atencioso e um pouco constrangido, informou que minhas credenciais estavam em revisão e não poderia liberar sem autorização do andar executivo. Liguei para o escritório de Dominique. A assistente dele, Claire, com a cordialidade profissional de quem parecia ler um roteiro, informou que Dominique não estava disponível e retornaria minha ligação. Ele retornou a ligação 4 horas depois, pedindo desculpas. Disse que foi uma sobreposição administrativa da aquisição da Crestwood, que as permissões de segurança de várias partes afiliadas haviam sido inadvertidamente incluídas em uma revisão de conformidade e que tudo seria resolvido até o final da semana. E realmente foi resolvido até o final da semana. Eu disse a mim mesma que não era nada. 2 meses depois, descobri a gravidez e guardei a informação por 48 horas antes de contar. Não porque eu não tivesse certeza. O teste foi claro, fiz mais 2, pois estava assimilando a importância daquela informação. Pensei no meu pai, que teria ficado muito feliz. Refleti sobre que mãe queria ser, e com carinho genuíno e hoje doloroso de lembrar, pensei em contar para Dominique. Liguei para o celular dele às 19h30 de quarta, mas não atendeu. Deixei um recado. Preciso falar com você hoje à noite. É uma boa notícia. Me liga quando puder. Ele não ligou de volta naquela noite. Ele retornou a ligação na manhã seguinte, distraído, já no meio de alguma coisa. Eu podia ouvir o barulho de um carro funcionando ao fundo, vozes, aquela energia comprimida típica de um homem entre reuniões. Ele viu minha mensagem, perguntou se estava tudo bem e, ao saber que eu queria lhe contar algo pessoalmente, disse que estaria em casa às 9. Não estava. Mandou mensagem às 8h47 dizendo que surgiu um imprevisto. Amanhã. E esse amanhã se repetiu várias vezes. A notícia que eu carregava foi ficando maior e mais específica enquanto eu esperava pelo momento certo para contar. E o momento certo simplesmente não chegava. Continuei dizendo a mim mesma que Dominique estava ocupado com a aquisição da Crestwood e que o momento era complicado, algo que uma parceria de longo prazo exigia. Guardei notícias importantes esperando o momento certo. Então, o bloqueio de segurança ocorreu novamente, agora de forma permanente. Gerald, na recepção, mostrou que minhas credenciais foram revogadas, nível executivo, em 14 de novembro, sem possibilidade de reverter ou informar quem autorizou. Eu estava grávida de 11 semanas. Liguei para o escritório do Dominique, mas Claire disse que ele estava indisponível. Mandei um e-mail para seu servidor privado. A mensagem voltou com uma notificação de falha na entrega, algo que eu nunca tinha visto vindo daquele endereço antes. Fui até a torre principal do Vance Group na Avenida Meridian, um prédio de 43 andares de vidro e acesso controlado, e pedi à recepção que ligasse para o andar do Dominique. A recepcionista, uma jovem que mantinha uma neutralidade profissional típica de quem segue instruções sem saber o motivo, me disse que foi informada de que eu precisaria agendar qualquer visita com antecedência pelo setor de comunicação corporativa. Eu era a esposa dele. Fiquei no saguão da empresa do meu marido, grávida de 11 semanas, e mandaram agendar visita pelo setor de comunicação corporativa. Voltei para casa com as mãos inquietas. Continuei reposicionando as mãos no volante, flexionando os dedos, pressionando as palmas contra as coxas nos sinais vermelhos, porque a energia nervosa precisava sair de algum jeito, e eu não podia deixar transparecer no rosto porque precisava pensar. Liguei para minha advogada. Patrícia Ozei, 48 anos, é advogada de direito de família e empresarial há 23 anos. Ela se formou em Yale. Tem o diploma de direito pela Columbia e um escritório no centro que cheira a eucalipto e certeza. Ela foi minha advogada desde o inventário do meu pai, e é a razão de eu estar do outro lado desta história com alguma base. Sentei em frente a ela às 3 da tarde. Numa quinta-feira de novembro, contei tudo. Bloqueios de segurança, ligações sem retorno, e-mails devolvidos, o saguão do prédio e a gravidez. Ela anotava, observava meu rosto e fazia perguntas específicas, como boas advogadas. Não buscava dramatizar, mas entender a história. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Você acredita que Dominique sabe que você foi bloqueada? Perguntou. Não sei, respondi. É isso que preciso entender. Ainda não sabemos se é ele ou alguém agindo ao redor dele. Ela pausou. Qualquer cenário exige sua ação imediata. Documentamos tudo. Nós estabelecemos um registro legal das suas tentativas de contato e protegemos a gravidez, tanto do ponto de vista médico quanto legal, antes de qualquer outra coisa. Ela me encaminhou para a doutora Serena Walsh, com 31 anos em obstetrícia, chefe de medicina materno-fetal no Riverside Hospital, que assumiu meus cuidados até o fim da gravidez. Todas as consultas foram registradas. Cada registro médico tinha horários e encaminhamentos. Patrícia montou um rastro documental do meu pré-natal que não podia ser contestado. Ela investigou a estrutura do grupo Vance e, 3 semanas depois, me
ligou pedindo que eu fosse até lá com todos os documentos do espólio do meu pai. Especificamente qualquer coisa relacionada à subscrição da expansão do Vance em 2013. Eu trouxe os documentos do cofre. Patrícia espalhou os documentos na mesa e leu por 45 minutos, enquanto eu, do outro lado, bebia uma água já quente. Depois, ela me olhou e disse: seu pai escreveu essa cláusula. Ela apontou para uma seção na página 87 do Estatuto. Linguagem densa, do tipo que existe em documentos corporativos justamente porque é importante demais para ser escrita de forma simples. Ele já discutiu isso com você? Ele me disse para ler o Estatuto, respondi. Eu não entendi a maior parte. Essa cláusula, explicou ela, significa que sob certas condições, como fraude, coerção de identidade ou ocultação deliberada de um herdeiro direto da estrutura fiduciária, as ações controladoras estabelecidas pela subscrição feita por seu pai revertem integralmente ao espólio do subscritor principal. Eu a encarei. Meu espólio, disse. Seu espólio, respondeu. Nos encaramos na mesa de conferência. O grupo Vance sabe dessa cláusula? Perguntei. Eles deveriam, ela respondeu. Assinaram o estatuto há uma década, mas a memória corporativa é seletiva. Ela fez uma pausa. Não acho que eles saibam que você sabe. Ela estava certa. Eles não sabiam. Fiquei 6 meses sozinha, mas não de forma dramática. Tinha Patrícia e a doutora Walsh. Minha colega B se mudou para minha casa no último trimestre, e vou retribuir de alguma forma sua ajuda nos primeiros dias da Lily para sempre, mas de forma particular. De uma mulher que está esperando um filho do próprio marido, enquanto o marido, pelo que ela consegue perceber, está sendo sistematicamente impedido de saber que ela existe. Essa era a dúvida que crescia em mim há meses. Dominique agia por vontade própria ou estava sendo manipulado? A investigação da Patrícia, que ela conduziu através de uma empresa privada com a qual trabalhava regularmente, a Callaway Research, cujo investigador principal é um homem chamado Thomas Ibarra, com 14 anos de experiência em perícia corporativa, revelou. A ordem de revogação de segurança em novembro tinha assinatura eletrônica de Victoria Vance, não de Dominique. Depois, Ibarra achou o aviso de despejo. Cheguei em casa numa terça de janeiro e encontrei um aviso formal de rescisão do aluguel do apartamento de cobertura do grupo Vance, mantido para uso da família, onde eu morava. Tinha 30 dias para sair. O aviso tinha autorização digital do escritório de administração residencial do grupo Vance, validada por Victoria Vance. Eu estava grávida de 4 meses. Desocupei o apartamento em 3 semanas e fui para outro que a Patrícia me ajudou a achar e negociar. Paguei com ativos líquidos do espólio do meu pai. Não avisei o escritório do Domênico nem voltei a procurá-lo. Porque em janeiro, Patrícia e eu concordamos em algo. Deixaríamos a situação evoluir até entendermos bem e reuniríamos documentação. Deixaríamos a família Vance pensar que tinha conseguido me calar. E então, quando a Lily tivesse 4 meses, quando a Patrícia tivesse tudo organizado, autenticado e à prova de falhas, iríamos entrar em qualquer sala em que o Domênico estivesse. Não tínhamos previsto a reunião do divórcio. Patrícia achou o processo nos registros do tribunal numa terça e me ligou às 7h12. Ele entrou com o pedido, disse ela. Petição de dissolução. Audiência já marcada. Pensei na palavra. Dissolução. Nova transação. Outro balanço. Quando? Quinta. Em 2 dias. Olhei Lily no berço. 4 meses. Olhos azul acinzentados como os da mãe do Domênico, que via sempre no retrato no corredor. Ela me expulsou de casa quando eu estava grávida da neta dela. Então, quinta-feira, eu disse: você está pronta? Pensei na documentação do Thomas Ibarra, no aviso de despejo assinado por Victoria, na página 87 do Estatuto Social escrito por meu pai há 10 anos, e nos resultados do DNA, eu tinha pago $340 com o dinheiro que vinha economizando cuidadosamente desde janeiro. Porque eu sabia que, quando chegasse o momento, eu ia precisar de uma prova que não pudesse ser questionada. Eu estou pronta há meses, eu disse. Me vesti com cuidado na manhã de quinta-feira, o casaco azul marinho, porque era profissional sem ser agressivo, e porque a Lily precisava ser visível, e a cor do casaco se destacaria claramente na sala em que eu estava prestes a entrar. Eu a alimentei às 7 da manhã. Eu troquei a Lily 2 vezes porque ela tem a mesma tendência do pai dela de complicar mais do que o necessário. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Coloquei a Lily no canguru, pressionada contra o meu peito, onde qualquer pessoa que olhasse para mim veria o rostinho dela. Fomos de carro ao prédio do Grupo Vance, na Avenida Meridian, no mesmo saguão onde 7 meses antes me pediram para marcar visita pelo setor de comunicação corporativa. O segurança na recepção hoje cedo não era o Gerald. Um homem mais jovem conferiu minha identidade, viu que Patrícia protocolou uma petição no tribunal de manhã, me tornando parte do processo de dissolução e permitindo minha entrada. Então emitiu meu crachá de visitante sem ligar para ninguém, ao menos isso. O elevador para o 40º andar tinha 3 lados espelhados. Olhei para Lily, que fitava o teto com indiferença de quem não tem opiniões sobre salas de reunião. Ajustei a alça do canguru dela, respirei devagar. As portas abriram e entrei na sala. 12 advogados, uma mesa de mogno, meu nome na pasta no centro, e Dominic, levantando os olhos dos papéis com irritação que se transformou em algo completamente diferente no momento em que seus olhos encontraram Lily. Ele esvaziou a sala. Essa é a coisa que quero que você entenda sobre Dominic. O que importa no meio de todo o resto. No momento em que ele entendeu o que estava vendo, ele esvaziou a sala.
Não após uma consulta com Marcus Hale, nem após sussurros com alguém na mesa. Ele disse: todos para fora. 12 advogados, incluindo Marcus Hale, que provavelmente nunca foi convidado a sair de uma sala sem concluir o trabalho pelo qual cobraria, juntaram as pastas e saíram. Com a eficiência de quem já esteve em salas incomuns e sabe quando parar de perguntar, estávamos sozinhos pela primeira vez em quase um ano. Lily piscou sob a luz da sala de reuniões, seus olhos azul-acinzentados brilharam sob a fluorescente. Dominic puxou o ar num som curto e seco. A mão dele se levantou instintivamente, do jeito que o corpo se move em direção a algo antes que a mente termine de decidir se tem esse direito, e ficou congelada, suspensa no ar entre nós, como um homem que acabou de perceber que não tem certeza se merece o gesto. Essa hesitação. O instante em que ele hesitou, mão no ar sem pegar o que queria por duvidar se merecia, falou mais do que tudo que disse ou calou nos últimos 11 meses. Enfiei a mão no casaco e deslizei o envelope pela mesa. Registros de parto do hospital. Certidão de nascimento de Lily Chen Vance, nascida em 4 de agosto, 6 libras e 11 onças no Riverside Hospital. Os resultados de DNA adquiridos por $340 de um laboratório certificado de testes genéticos, estabelecendo a paternidade com uma probabilidade de 99,98%. Eu trouxe as provas, eu disse. Não porque eu te devo uma explicação, mas porque Lily merece um legado construído sobre a verdade. Ele ficou olhando para o envelope por um longo momento, sem tocá-lo. Eu não fazia ideia, Audrey. E aqui está a parte mais complicada de toda essa história. A parte que eu vinha ensaiando há meses, porque eu precisava estar preparada para isso. Eu acreditei nele. Não é ingenuidade, mas passei 11 meses montando o quadro do que ocorreu e Dominic não era o foco. Era outra pessoa. Eu disse que sabia. Ele me olhou. Alguém fez de tudo para você não saber, falei. Vamos falar sobre quem foi. Então o elevador privativo tocou. Victoria Vance chegou vestindo um Tyler Chanel da cor do inverno. Branco acinzentado, arquitetônico. O tipo de roupa que diz, nunca na minha vida fui surpreendida por nada, e usa isso como armadura. Diamantes nas orelhas e no pulso. A postura de uma mulher que passou 64 anos sendo a mais composta em qualquer sala. Ela viu. A postura quebrada de Dominic. Lily no bebê conforto, envelope creme na mesa, advogados ausentes e o rosto dela igual. Ela disse, leve sua filha ao departamento jurídico lá embaixo. O departamento jurídico está sendo detido por auditores federais, disse Dominic. As palavras foram neutras, informativas. Ele as disse como se estivesse relatando o tempo. Victoria mudou sutilmente ao ouvir auditores, com uma microexpressão que logo sumiu. Dominic olhou para a mãe com a mesma atenção dos primeiros meses do nosso casamento. O foco de um homem que trouxe algo do fundo para o centro. Por que a segurança não deixou ela entrar no prédio? Victoria ajeitou a pulseira com controle. Durante a aquisição da Crestwood, ela era um passivo emocional e eu administrei um risco de recursos humanos. Era uma blindagem corporativa padrão. Ela estava grávida da minha filha e ia impedir uma fusão bilionária. Sua voz era firme. A pretensão jurídica dela aos bens do casamento, naquele período da aquisição, criou uma vulnerabilidade de negociação. Protegi a empresa, peguei minha bolsa e coloquei o segundo documento na mesa. Aviso de despejo em papel timbrado da administração residencial do Vance Group, datado de 14 de janeiro, com a assinatura eletrônica de autorização de Victoria. O aviso me obrigou, grávida de 4 meses, a buscar outro apartamento em prazo imposto. Isso tem sua assinatura, eu falei. Você me tirou de casa enquanto eu esperava seu neto. Victoria olhou para o documento, depois para mim e, pela primeira vez na sala, para Lily. Nesse olhar havia algo complicado e desconfortável que ela não queria mostrar, mas que vi antes que se recuperasse. Ela viu os olhos do filho. A porta do escritório ao lado se abriu. Arthur Vance entrou. Encontrei Arthur Vance 7 vezes durante meu casamento. Ele tem 70 anos, cabelos prateados e a postura de quem passou 40 anos eliminando concorrentes com tanta frequência que isso virou parte de quem é. Sempre foi educado comigo, não caloroso, mas adequado. A polidez de um homem que não avaliou você nem como ameaça nem como trunfo, ajustando sua energia. Ele entrou na sala e olhou para Lily. Não havia choque em seu rosto, nem um lampejo, nem a surpresa contida de um homem diante de uma informação inesperada, apenas reconhecimento. Domênico percebeu. Eu vi ele perceber. Você sabia, disse Domênico. Não era uma pergunta. Arthur ajustou o punho da camisa. Eu suspeitava que ela estava grávida antes de desaparecer do seu convívio. A estratégia de isolamento da sua mãe foi executada com a minha autorização. Ele disse isso sem inflexão ou desculpas, com a calma de quem relata uma decisão já considerada necessária. Uma criança de uma mulher com influência estrutural sobre nossas principais ações complica a governança. Sentimentos são um luxo que nosso balanço não suporta. O silêncio que se seguiu àquela frase foi a coisa mais ensurdecedora em que já estive. Um bebê, o bebê do próprio filho dele, uma complicação de governança. O rosto de Domênico ficou completamente imóvel. Aquele tipo de imobilidade que, nos meses do nosso casamento, quando aprendi a decifrá-lo, significava que ele estava processando algo na parte dele que existia além das palavras. Dei a ele 10 segundos. Então eu disse.
Página 87. Os olhos de Arthur se voltaram para mim. O estatuto social, eu disse. A cláusula que meu pai negociou ao financiar sua maior expansão há 10 anos. Mantive minha voz firme e informativa, como Arthur ao relatar minha expulsão. Se um diretor executivo cometer fraude sistemática, coerção de identidade ou ocultar deliberadamente um herdeiro direto da estrutura fiduciária, as ações de controle revertem ao espólio do principal financiador. A mão de Vitória, apoiada na cadeira da sala de reuniões, ficou imóvel. Sou o espólio do principal financiador, disse. Meu pai faleceu e os bens e cláusulas do estatuto dele passaram para mim. Olhei para Arthur. Cada ação, cada propriedade, cada conta com o nome Vance que foi capitalizada durante a subscrição da expansão de 2013, tudo isso. O rosto de Arthur não se mexeu, mas as mãos dele sim. Elas ficaram imóveis, diferente da imobilidade controlada que ele demonstrava desde que entrou. Isso foi involuntário. A imobilidade de um homem após calcular e obter um número de que não gosta. Eu disse que você pode contestar. Patrícia Ozey, da Ozey Legal Partners, já registrou a cláusula como disposição ativa no Conselho Regulador. Thomas Ibarra, da Callaway Research, registrou a autorização de despejo, revogação de segurança e bloqueios de e-mail com datas, horários e registros da cadeia de custódia que resistem a qualquer contestação. Os resultados de DNA estão certificados e válidos em qualquer tribunal. Fiz uma pausa, mas você pode contestar. Vitória disse algo, uma sílaba aguda, quase um sopro. Arthur ficou em silêncio. Domênico pegou o telefone. Primeiro, ele ligou para Marcus Hale pedindo que voltasse à sala, depois para o diretor financeiro. Ele ligou para o presidente do Comitê de Ética do Conselho Regulador, um homem chamado Philip Ross, com quem aparentemente tinha uma linha direta, e disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido dele antes. Uma voz que era totalmente dele e totalmente nova. Eu preciso de uma sessão de emergência hoje. Há uma questão de governança que exige revisão imediata. Ele desligou o telefone e olhou para o pai, Arthur Vance, de 70 anos, que passou 4 décadas sendo o mais poderoso em qualquer sala. Ele autorizou a remoção de sua nora grávida de sua casa, do prédio do marido e de todo contato com ele, pois ela era uma complicação de governança e sentimento era um luxo. Naquele instante, ele parecia alguém que descobriu que o chão que pisou por 40 anos era menos firme do que pensava. Dominique o observou por um tempo e depois se virou. Ele foi até onde eu estava com Lily. Ele olhou para a filha de 4 meses, com os olhos da mãe Del e expressão indiferente para o teto. E seu rosto fez algo íntimo e irreversível que guardarei, pois pertence a ele e a ela. E há coisas que não pertencem à narrativa. Ele olhou para mim. Eu preciso que você saiba, ele disse, que eu não sabia. Eu sei que você não sabia, eu disse. Por isso vim aqui em vez de mandar Patrícia. Ele estendeu a mão cuidadosamente com a mesma hesitação de antes, a mão que não tinha certeza se tinha esse direito. Mas desta vez, ele não parou. Ele tocou a mão de Lily. Os dedinhos dela, reflexivamente, se fecharam em torno de um dos dele. A sessão regulatória de emergência do Vance Group teve início às 4 da tarde, no mesmo prédio onde 7 meses antes me pediram que agendasse uma visita pelo setor de comunicação corporativa. Às 6:30 da noite, Arthur Vance deixou o cargo executivo durante a investigação. Às 8 horas, eu, Victoria, contratei uma advogada fora da família pela primeira vez em 31 anos de carreira do meu marido, o que já é uma declaração. A auditoria forense que Thomas Ibarra ajudou Patrícia a preparar foi apresentada ao Conselho como provas de AAF. Incluía 5 anos de registros, revogação de segurança, bloqueios de e-mail, autorização de despejo e todas as tentativas documentadas, com horário, de contato com meu marido, mostrando que foram interceptadas antes de chegar a ele. A cláusula escrita por meu pai na página 87 do Estatuto ficou no centro do processo por 11 dias até um acordo ser feito. Não vou revelar o valor do acordo. Patrícia me olhou discretamente do outro lado da mesa após tudo terminar e disse, com a moderação de uma mulher que tinha 23 anos no direito e não se impressionava com facilidade. Seu pai era um homem muito minucioso. Sim, ele era. 8 meses depois, Lily acabou de aprender a ficar de pé se apoiando na borda da mesa de centro, com uma expressão de satisfação intensa e concentrada que é tão a cara do pai dela que às vezes preciso desviar o olhar, porque a semelhança me pega de surpresa. Dominique e eu não reatamos. Quero deixar isso claro, não porque seja a tragédia da história, mas porque também não é a resolução. O que somos é paz, o que já é algo próprio. Uma forma diferente de relacionamento. Estamos construindo uma relação com cuidado, sem pressupostos, conscientes de que só devemos nos esforçar para fazer isso bem por ela. Ele fica com a Lily nas noites de terça e manhãs de sábado, e nos encontramos no saguão do prédio dele para a troca. Meu nome agora está na lista de acesso autorizada da portaria, em tinta permanente. Voltei para o escritório do meu pai. Agora sou eu quem está comandando, o que não era o plano quando o ano começou, mas acabou se tornando a coisa mais natural que fiz em anos. Há um conforto especial em atuar no que meu pai construiu, entendendo tudo
e tomando decisões que ele me ensinou. Ele certamente teria opiniões sobre minhas escolhas. Às vezes ouço essas opiniões na minha mente, na voz dele pensando alto, especialmente ao olhar a página 87. Ele escreveu aquela cláusula em 2013, aos 52 anos. Ele tinha passado 30 anos no setor e entendia com a clareza de quem já viu negócios demais desmoronarem por causa do comportamento humano que o maior risco em qualquer acordo corporativo é assumir que pessoas poderosas agirão com decência quando os interesses forem grandes o suficiente. Então, ele escreveu uma cláusula. Ele escreveu discretamente. Ele a registrou nos termos da lei. Ele nunca citou isso pelo nome. Só pediu que eu lesse o estatuto, confiando que eu faria quando fosse necessário. Ele me protegeu de uma situação que não tinha como prever, porque entendia a arquitetura do risco bem o suficiente para se preparar para a forma que o problema tomaria, e não para seu conteúdo específico. Ele me deu a caneta antes mesmo de eu saber que iria precisar dela.